Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, agora para falar do SmackDown no último dia 13 de março de 2026, o show em que a gente voltou no tempo até 2009 e vimos Randy Orton estraçalhar algum adversário no ringue. Se você quiser saber a minha opinião sobre os comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim e também para você ver se você apareceu no Sincerão. Eu sei que tem muita gente que gosta de aparecer nesse vídeo, então se você quer ver se você apareceu, assiste do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião sobre os comentários de vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede aqui no nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube possa ver que o nosso vídeo é legal e ele trazer mais gente para cá. E não deixe de se inscrever no nosso canal, a gente quer chegar a 12 mil inscritos até o dia 31 de março, eu conto com vocês para isso, beleza? Então, vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. E a gente vai começar aqui com o João Silveira, que diz o seguinte: não sei por que tinham parado com o Miz TV. Por muito tempo, várias rivalidades começavam ou tinham sequência por causa dele. E o Miz faz um papel muito bom de botar lenha na fogueira. Espero que retorne de verdade, até para dar uma função relevante pro Miz, que é um dos melhores no microfone na história. João, cara, concordo plenamente, tá? Uma coisa que eu acho que eu comentei na live e eu vou comentar aqui de novo é que eu também sinto falta desses talk shows na WWE. Exatamente porque o papel do host, né, do talk show sempre foi botar lenha em fogueira de field. Tá? O Roddy Piper era especialista nisso no Piper Pit. A gente teve o Chris Jericho com o Highlight Reel. A gente teve o Edge com o Cutting Edge. A gente teve, cara, o Christian com o Pip Show, se não me engano. A gente teve vários lutadores. E o The Miz com o Miz TV, que foi um dos melhores. Quando o Grayson Waller subiu pro main roster, ele tava lesionado, acho que no pé ou no joelho, alguma coisa assim. E eles trouxeram o Grayson Waller Experience, que ele ficava sentado na mesa, né? Mas era uma forma de ele subir pro main roster, mas sem lutar. Então, assim, esses talk shows, eles são muito bons, porque realmente dão uma animada em fields e tudo mais. E o Miz é perfeito para isso, porque ele já é um bom apresentador e é um bom personagem, que realmente ele dá uma animada na coisa. E é o personagem que todo mundo adora ver tomando na cara, né? Então, assim, tomando um soco na cara, bem entendido. Então, eu acho que foi bom. Gostei de ver a volta do Miss TV. É claro, você pode estar um pouco chateado de ter sido com o Jelly Roll. Eu acho até que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas, cara, foi divertido. Foi divertido ver o Miss com o Miss TV de novo, e eu concordo que eu quero mais é que o Miss TV volte mais vezes. Agora o Shadow Dante vai chegar e vai falar sobre a historinha lá do Morosini Machine Guns, né? Ele vai dizer o seguinte: não sei porquê, mas eu tô interessado nessa história do Morosini, do Morosini. Até parece que eles estão começando a planejar uma quebra da dupla. Eu vi gente na gringa falando que isso é o preparatório para um heel turn deles, mas me parece mais que eles estão querendo quebrar a dupla. Qual a sua visão, titio? Cara, eu não confesso que eu não sei o que pensar dessa história, tá? Porque, pra quem não sabe, o Morosini Machine Guns nas últimas semanas eles estão meio que batendo boca, né? O Alex Shelley e o Chris Sabin estão meio que discutindo um com o outro, né? Meio que lavando roupa suja. Tá um negócio meio estranho ali entre os dois. E essa história do Johnny Gargano ajudou a aumentar um pouco a coisa, porque o Alex Shelley tá mostrando um interesse no Johnny Gargano que tá fazendo o Chris Sabin ficar chateado. Então, se eu tivesse que chutar, eu diria que existe uma possibilidade maior do Alex Shelley fazer dupla com o Johnny Gargano e o Chris Sabin ficar pelo caminho. Porque eu não sei o que eles estão aprontando nessa história aí, tá? Mas, ou é isso, ou de repente até botar o Johnny Gargano nesse grupo e fazer uma stablezinha. Pode ser também, tá? Eu acho que é uma forma que eles estão tentando fazer de arranjar alguma coisa para o Johnny Gargano fazer, porque tá feio, né? Ficar vendo ele o tempo todo caído sem ser aproveitado, né? Vamos ver como é que a WWE vai trabalhar isso aí. Inclusive, o Leonardo Lira vai falar sobre essa história rapidamente do Johnny Depré, porque ele notou uma coisa que eu não percebi durante a live, né, que eu tava narrando. Ele diz que o segmento do Johnny Depré rolando é a Jade conversando com a Bifeb tranquilo lá no fundo. Eu olhava e não acreditava. Cara, pois é, isso foi muito intrigante, porque parece que a WWE tá querendo preparar um return da Bifeb. E a Bifeb se tornar parceira da Didi Cargill. Cara, isso é muito engraçado, porque, primeiro, a Didi Cargill não precisa de dupla. Ela não precisa de uma stable. Ela por si só se basta, como uma lutadora forte, sólida. Mas é engraçado essa história de repente, a Bifeb querer largar a Mitin pelo caminho, sabe?
A gente vai ter que aguardar e ver essa história aí da Jade Cargill trocando ideia com a Bifab lá nos bastidores, porque no passado, se vocês se lembram, teve lá bem no começo, no ano passado, teve segmento da Nery conversando com a Maxine Dupri dos bastidores, e isso acabou levando a essa história delas que desenrolou esse ano. Isso foi uma ponta solta que eles deixaram no ano passado, justamente nesses segmentos assim de bastidores, que eles exploraram depois. Uma outra foi aquela confusão do Austin Theory e do Grayson Waller, que acabou envolvendo o New Day. O Austin Theory foi tirado da televisão e o Grayson Waller foi colocado com o New Day. Então eles fazem essas coisas de botar gente lá no fundo, fazendo alguma coisa, para levar a alguma situação. Eles estão também fazendo isso muito com a Asuka e a Kairi Sane agora. Então não duvidem de um heel turn da Bifab aí se aliando a Jade Cargill e abandonando a Mitin pelo meio do caminho. Né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí. Agora o Visionary vai fazer mais uma coisa interessante, mais um fantasy bookingzinho aí da WrestleMania. Tiozão, tô achando que essa WrestleMania vai ser a WrestleMania com mais combates triplos ou Fatal 4-Way. Olha só, vejamos. Provavelmente teremos Ladder Match pelo United States Championship. Penta, Devon, LA e Dragon Lee. Tiffany, Julia e Chelsea Green. O título de duplas femininas. Até o de duplas masculinas do SmackDown. Vou deixar aqui na tela esse cardzinho que ele montou pelo seguinte. Primeira coisa. A gente sabe que a WrestleMania esse ano deve ter entre 16 e 18 lutas. Tá? No ano passado foram 7 lutas em cada show. Esse ano a gente sabe que a WrestleMania vai começar uma hora antes e vai ter um horário que as lutas vão ser de graça, tanto na ESPN quanto na ESPN 2. Na sábado vai ser na ESPN 2, no domingo vai ser na ESPN. Eles vão fazer isso para alavancar a audiência do show no ESPN Unlimited. Então, é interessante aqui pelo seguinte, nós podemos ter, se no ano passado a gente teve 14 lutas, 7 em cada show, a gente pode esse ano ter ou 16 ou 18, as 7 do card pago e mais uma ou duas no pré-show, tá? Uma ou duas. E aí, se a gente tiver 16 lutas, a gente tem muito espaço para muita gente lutar. E eles podem fazer essas lutas múltiplas para tentar botar o roster inteiro da WWE na WrestleMania, tá? Eles podem fazer isso. E algumas das opções que você listou aqui são interessantes. A ladder match do Campeonato dos Estados Unidos é boa. Não sei se vai ser numa ladder match. Pode ser numa Fatal 4-Way, Fatal 6-Way, alguma coisa assim. Que seria colocar aí o Carmelo Reis, o Ilya Dragunov, de repente o Tamatonga e mais um pessoal ali. Né? De repente ali um Rey Fênix, né? Botar a galera ali que tem aparecido, o Apollo Cruz, o Matt Cardona, botar essa galera ali que está circulando o Campeonato dos Estados Unidos, botar para jogo. Tiffany Stratton, Julia e Chelsea Green tá dependendo da Chelsea Green se curar a tempo da WrestleMania. Eu acho que o fato da Chelsea Green ter aparecido no show, na cadeira de rodas, atrapalhando a Julia, eu acho que pode ser um indicativo, sim, de que eles estão com a esperança de que a Chelsea Green vai se curar desse pé quebrado até a WrestleMania e ela vai poder entrar nessa luta, o que seria legal, tá? Inclusive, eu comentei sobre isso no vídeo resumo, de que as 3 lutadoras, elas não fazem lutas muito longas, mas numa triple threat elas poderiam revezar no ringue, o que faria com que fosse uma luta muito boa. O título de duplas femininas, esse sim eu acho que pode ser uma ladder match, pode ter pelo menos 4 duplas, podendo chegar até meia dúzia. Porque a gente tem as atuais campeãs Irresistible Force, a gente tem a Charlexa, a gente tem a Julia e a Julia e a Kiana James, nós temos a Bayley e a Lara Valkyria, e nós podemos trazer gente, de repente, da NXT. A gente pode trazer, por exemplo, a Fatal Influence. A gente pode botar aí também as Kabuki Warriors, se for o caso, se não tiver a luta entre elas, né? A Asuka e a Kairi Sane. Então, assim, tem um monte de coisa que pode acontecer aí, um monte de dupla que pode entrar aí. Pode entrar a Judgment Day, de repente o Roxane Perez voltando junto com a Raquel Rodrigues. Então, tem um grupo de gente aí que pode entrar nessa luta. O de duplas masculino do SmackDown, só se o título sair das mãos dos MFTs, que eu tô na esperança de que saia, tá? O título saia das mãos dos MFTs, vá para a mão do R-Truth e do Damian Priest, e eles defendem esse título na WrestleMania numa luta de múltiplas duplas, tá? Aí trazem Los Garza, trazem Street Profits, eles podem trazer o Morocini Machine Guns, eles podem trazer, cara, um monte de gente para poder fazer essa luta, podem trazer gente da NXT, pode trazer o UTM, pode trazer Randy Tank, traz gente para poder aparecer nessa luta. A única luta que eu tenho alguma reserva foi a sua luta pelo Campeonato Intercontinental, porque você falou Penta,
Devon Evans, LA Knight e Dragon Lee. Eu acho que LA Knight e Dragon Lee não participariam dessa luta. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a luta pelo Campeonato Intercontinental vai ser Penta, Dominic Mysterio e Finn Balor. Eu acho que vai ser esta a luta, Penta, Dominic Mysterio e Finn Balor. Eu acho que Devon Evans talvez nem apareça na WrestleMania, tá? Se aparecer vai ser a quarta roda dessa luta aí. E o LA Knight e o Dragon Lee vão ficar chupando o dedo, tá? Tinha gente falando do LA Knight com o Brock Lesnar, mas parece que vai ser Brock Lesnar e Oba agora, já parece que tá definido. Então o LA Knight e o Dragon Lee ficariam sem luta, tá? Então vamos aguardar aí pra ver o que a WWE vai fazer com essa galera aí. Agora o Namor, ele vai fazer um comentário, né? Até ficou na tela aqui, sobre os MFTs e o White Six. Eu não aguento mais os MFTs e o White Six, tá dando raiva. Os caras envergonhando o legado do Bray Wyatt e desperdiçando o Solo Sikoa, porque ele é muito bom. Sinceramente, quando tem alguma interação ou algo relacionado às duas stables, eu simplesmente tiro do show e vou fazer outra coisa, porque não dá que o Padre Damião e o R-Truth vençam essa palhaçada. Meu Deus, Triple H matou a divisão de duplas. Bom, vamos lembrar uma coisa, tá? Tudo bem, o Triple H ele tem poder decisório e tudo mais, mas tem um criativo por trás, né? Tem um criativo no Raw, tem um criativo no SmackDown. O criativo do SmackDown tava nas mãos do Road Dogg. Tá? Então, se alguém é culpado pela divisão de duplas ter morrido, é o Road Dogg. Claro, o Triple H assinava aí embaixo, mas certamente ele delegava muita coisa para o Road Dogg e para a equipe criativa do SmackDown. E eles são os culpados por terem destruído a divisão de duplas do SmackDown. Isso é um fato. Essa field está acabando comigo. Assim, eu tô que nem vocês. Eu tô quase fazendo com o White Six e os MFTs o que o Mike Santana faz quando o Brock Lesnar entra na tela. Dá vontade de chegar e botar alguma outra coisa na tela, sabe? Tirar minha cara, botar um vídeo, sei lá, botar um vídeo de uma luta da AAA, alguma coisa assim. Porque, meu irmão, não dá. White Six e MFT já deu. Está intancável essa história. Tá absurdamente chata. Eu não aguento mais esses caras. Entendeu? Eu não aguento mais. Por mim, demitia todo mundo, ficava só o Solo Sikoa, o Tamatonga, o Joe Gacy. Só esses três. O resto não presta pra nada. Absolutamente nada. Manda todo mundo pro RH. Então, assim, pra mim já deu. Eu quero mais que o Padre Damião e o R-Truth realmente tirem o título deles. E eles vão fazer uma luta decente lá na WrestleMania. E esses caras que se matem pelo lampião. Faça uma luta de 10 minutos que a gente vai tirar pra ir no banheiro durante o show na WrestleMania. E eles lutem lá pela lanterna. E aí depois vai cada um pra um lado, porque eu não aguento mais. Agora o Rafael vai fazer o seguinte comentário. Ah, esse aqui não gostou disso não, hein? Ele não gostou de uma coisa que aconteceu lá no Miss TV, ó. Vão enfiar o geleia na WrestleMania contra o Miz e o Kit Wilson. Que desespero da TKO. Por isso eu torço pra ser um desastre de público e crítica. Cara, até fã da AEW, né? Meu Deus do céu, mas esse tribalismo às vezes acaba comigo. Eu não torço pra que a AEW acabe não, tá? Eu quero mais que a AEW faça sucesso, até pra gerar concorrência pra WWE e fazer com que force eles a fazerem um show decente. Tá? Quando a WWE quer, eles fazem shows bons. Agora, dito isso, cara, o Jelly Roll ele vai trazer público, tá? É como o Bad Bunny, ele vai trazer público. E mal ou bem, pelo menos o cara se importa com a luta livre, ele treina, entendeu? Ele não vai ser um lutador full time porque ele é cantor, vai ganhar milhões de dólares cantando, ele não vai ser lutador. Não vai ser que nem o Bad Bunny também. Bad Bunny também ele é cantor, ele não é lutador. Então, assim, todo WrestleMania tem pelo menos uma luta de comédia, tá? Pelo menos uma lutinha de comédia tem que ter. Quando não tem, o show fica assim, parece que fica meio sem graça. No ano passado a gente teve o Randy Orton enfrentando o John Henry, né? Eu acho que a gente vai ter sim o Geleia lutando. O Geleia, pra quem não sabe, é o Jelly Roll, né? Cantor famosíssimo de country nos Estados Unidos. Sim, ele deve enfrentar o Miz e o Kit Wilson numa dupla. Parceiros para ele. O mais óbvio seria o Danhausen, porque o Danhausen zicou o The Miz, né? Mas tem gente dizendo que nessa luta vai ser a estreia do Royce Kiss, tá? Eu vi notícia hoje falando que o parceiro do Jelly Roll na WrestleMania seria o Royce Kiss, que finalmente estrearia no main roster. Então, se for para que o Royce Kiss venha e estraçalhe o The Miz e o Kit Wilson e mostre a sua masculinidade tóxica para o mundo, tô nem aí, eu vou mais me divertir. A gente tem que deixar de ser muito sério com a luta livre, cara. Tem que se divertir um pouquinho. O vídeo que a gente viu ontem. Quem tava comigo, que viu que eu resolvi fazer uma live impromptu da AAA, viu quanto que a gente se divertiu com um showzinho de 1h30. Foi muito bom. Então, vamos. Cara, são 2 noites. 2 noites. Provavelmente vão ser 5 horas de show em cada noite.
pô, dá pra separar aí uma meia horinha pra gente se divertir, né, gente? Calma, sem exageros. Agora, Celi vai trazer um comentário sobre a field da Rhea Ripley e da Jade Cargill. Desanimadíssima com essa field da Rhea e da Jade até agora. O criativo da WWE deve estar de brincadeira. Um roteiro muito do meia boca, só com frase de efeito do bordão das duas. Essa era a única luta pelo título que deveriam fazer um esforço para criar e construir uma boa história, porque as duas lutadoras não têm histórico nenhum com a outra. Mas não, é disparar a field mais sem graça, sem sentido e sem esforço por parte da WWE. As duas mereciam mais para suas lutas da WrestleMania, principalmente a Rhea, que vai ter que carregar a Jade na luta e ter que ver ela mantendo o cinturão. Cara, Celi, a única coisa que eu discordo de você é que eu acho que a Rhea não vai perder a luta, tá? Eu acho que ela vai ganhar esse título aí na WrestleMania. Pelo menos eu acho, tá? Pode ser que eles resolvam fazer a Jade ganhar dela só para que a Jade seja mais elevada. Mas assim, cara, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. E a única coisa que eu posso dizer é, eu falei. Por que isso? Porque a WWE ela se colocou numa sinuca de bico quando ela resolveu colocar os campeonatos mundiais femininos nas mãos de duas lutadoras com pouco histórico de main roster, a Jade Cargill e a Stephanie Vacan. E a gente falou sobre isso, sobre a Stephanie, que a WWE teria que construir uma luta, uma história para a Stephanie. Eles estão fazendo um bom trabalho no Raw. Né, a partir do momento que eles começaram a explorar essa história de fazer um confronto entre todo o privilégio que a Liv Morgan teve para chegar onde ela chegou e a Stephanie Vacan, que teve que lutar no cenário independente por anos e anos e anos até chegar onde ela chegou, essa história ela tá gerando um contraste que torna a luta mais pessoal e mais interessante. No SmackDown, cara, a gente não tem isso. A field das duas está sendo construída na forma corporal das duas. A Jade Cargill mais musculosa e mais forte, a Rhea Ripley falando que aquilo ali é só para se mostrar, não tem a ver com batalhas, né, com lutas, que o corpo dela é construído para luta. Sinceramente, cara, eu acho que, acho não, eu tenho certeza, a field da Rhea não era com a Jade. A field da Rhea não era com a Stephanie. A field da Rhea era com a Io Sky. A história tava ali. Era muito fácil. Era só fazer a Jade Cargill perder esse título. Era só fazer a Jade Cargill perder esse título. Faz ela perder o título pra Io Sky, que seja. Tira a Jade Cargill da jogada. Vai fazer ela fazer a field dela com a Michin, com a Bifeb. Vai, faz uma luta lá na WrestleMania com a Michin e a Bifeb se voltando contra a Michin, fazendo Ryutani. Vai, faz uma lutinha lá no pré-show de 5 minutos. Entendeu? Deixa o que importa para as lutadoras que importam. E as lutadoras que importam são Rhea Ripley e Sky. A história está pronta. A Rhea nunca derrotou a Io Sky numa luta 1 contra 1. Nunca. A história está escrita, uma rivalidade pronta, uma consequência, uma continuação da luta maravilhosa que elas tiveram no Evolution no ano passado. Seria uma luta para 5 estrelas para a WrestleMania, porque essas minas iam se matar no ringue até conseguirem chegar no topo, gente. Com certeza ia ser uma mega luta. E a WWE tá privando isso da gente, cara. E sim, estupidamente a WWE tá privando isso da gente. Por causa de querer empurrar a lutadora errada, entendeu? Então, assim, realmente uma pena. É uma pena. O campeonato mundial, ele é um campeonato para ser muito mais interessante as disputas. E aí, assim, o Jonathan tem até um comentário sobre a Jade Cargill, né? E aí é um comentário que vai gerar, assim, vai gerar uma certa reação minha. Eu espero que ele não fique chateado. Ele vai dizer o seguinte: tenho uma opinião impopular sobre a Jade. Eu acho que ela deveria continuar como campeã. As promos dela estão melhorando, ela está melhorando no ringue e esteticamente ela é uma campeã mundial. Só de olhar esse tanque já dá medo. Eu concordo que a maioria das adversárias dela carrega a luta. Mas se ela continuar como campeã, pode enfrentar outras adversárias incríveis, como Charlotte, Tiffany, Bianca, quando voltar, e outras do Raw. Melhor do que termos lutas repetidas que já aconteceram várias vezes. Jonathan, olha só, você vai me desculpar, cara. Mas, assim, falar que a Jade Cargill deve continuar campeã mundial porque ela vai melhorar, desculpa. O campeonato mundial não é lugar para ninguém aprender a ser lutador mundial, a ser lutador de luta livre. Não é. Vou repetir. O campeonato mundial não é patamar para alguém aprender a ser lutador de luta livre ou melhorar como lutador de luta livre. Não é. Lugar para isso é lower card, é mid card, é NXT se for o caso. A Jade Cargill jamais deveria ter sido colocada como campeã mundial, sendo a lutadora limitada que ela é.
Ela não tem o star power de um Goldberg, não tem. As promos dela são muito mais do mesmo. No ringue, ela é lenta e ela às vezes ela dá medo no sentido de que ela pode machucar a adversária de verdade, tá? Então, quando eu vejo a Mitin se matando no ringue para fazer a Jade Cargill ficar bem, eu fico olhando assim, cara, a Jade não merece isso. A Jade não merece todo esse apoio, esse suporte para que ela brilhe. Ela tinha que estar lá no lower card ou no mid card, lutando, estraçalhando aquela galera e fazendo a carreira dela lá. Assim como o Bron Breakker fez. Olha o caminho do Bron Breakker. Foi lá para NXT, começou a carreira dele lá, cresceu lá, subiu para o main roster depois de ser campeão da NXT por um tempo. No main roster foi campeão intercontinental, subiu, estava pronto para o main event, estava na cara que ele ia ganhar o campeonato mundial esse ano até ele ter o problema de hérnia. Então, cara, quando a gente considera tudo isso, a gente pensa, esse deveria ter sido o caminho da Jade, e não foi. E assim, você pode estar falando, mas a Stephanie Vaquer ela foi campeã também muito rápida. Sim, a Stephanie Vaquer foi campeã muito rápida, com 5 meses. Inclusive, isso não é um argumento, porque você está comparando com uma outra lutadora que eu acho forçada. Forçada no sentido de que foi campeã muito rápido, não que ela não seja talentosa. A grande questão é essa, quando você compara a Stephanie Vaquer com a Jade Cargill, a Stephanie tem atributos muito melhores no ringue. Ela não tem a promo, porque ela promo em espanhol, mas no ringue ela é excepcional. E ela consegue atrair a galera com o seu moveset excepcional. A Jade Cargill, cara, é uma powerhouse muito limitada, muito limitada. E a luta com a Mitin provou isso. Então, assim, cara, pra mim, a Jade Cargill, ela não devia estar como campeã. Pra mim, ela tinha que perder o título pra ontem. Eu espero que a WWE não cometa o crime de fazer a Jade Cargill manter o título contra a Rhea só pra poder elevar mais a Jade. Que eles façam a Jade Cargill perder no título, que a Rhea carrega essa divisão por um tempo. Por mais que vocês reclamem da Rhea Hogan, mas é melhor a Rhea Hogan do que a Jade. E aí a Rhea ela pode carregar essa divisão por um tempinho, de repente ela perder esse título um pouquinho mais para frente, fazer uma outra lutadora ser elevada, talvez uma Julia, talvez temos Rhea Ripley e Tiffany Stratton, que eu acho que daria boa liga. E deixa a Jade Cargill descer, deixa ela lá no midcard, deixa ela ser campeã dos Estados Unidos e carregar esse título. Entendeu? Pelo menos ela lá não vai fazer tanta diferença assim. No main event, ela tá tirando todo o hype do campeonato da WWE. Essa é a minha opinião. Essa sim é uma opinião que algumas pessoas não vão gostar. Agora o Kaique vai chegar e vai falar sobre os Los Garza, né? A gente, de vez em quando a gente fala um pouquinho sobre eles, mas vale a pena citá-los. Tiozão, como o Henry e Berton são bons. Que talento incrível que eles têm. Que diabos a WWE não empurra logo eles para ganhar esse título de duplas? Aí ficam colocando MFTs e White Six como campeões que nem tem talento nenhum, pelo amor de Deus. Cara, assim, o Henry e o Berto são bons, são bons. São excelentes lutadores? São. Qual é o problema? Baixo. Tá, cara, eu detesto ser um disco arranhado, mas essa é a verdade. A WWE não gosta de lutador baixo. Vídeo que eles estão fazendo com o Morocini Machine Guns. Eles são jobbers na divisão de duplas. Tá? Vídeo que eles fizeram com o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa. Eles até foram campeões por um tempo, mas depois já desistiram e já botaram os títulos nos Street Profits. Então, assim, eu acho que o Angel e o Berto, eles são excelentes lutadores. Eles mereciam mais chances? Mereciam. Mereciam uma run com os títulos? Sim, concordo com você. Mas aí, cara, a WWE não gosta, não tem jeito, não gosta de lutador baixo. Na minha opinião, a divisão de duplas devia ser a divisão dos lutadores baixos, cara. Pra só entregar a luta 5 estrelas pra gente, que foi o que eles fizeram em 2025. Né? Essa que é a verdade. Eles chegaram em 2025 e entregaram várias lutas boas pra gente até agosto. Depois de agosto, cara, o negócio foi pro vinagre, né? Com os White Six ganhando lá a luta TLC. Depois disso, entraram na field eterna com os MFTs e só Jesus. Então, pra mim, cara, a Roberto até merecia uma runzinha com os títulos, tá? Assim como os Fraxon. O Fraxon também merecia uma runzinha aí como campeões de duplas. Agora o Diego vai chegar, vai fazer um comentário polêmico, tá? Isso aqui vai gerar corte, hein? Presta atenção. Quando eu digo que o que todo mundo quer ver no curto prazo são as lendas, como Lesnar, Orton e etc., e não os jovens que não têm nem perto do carisma, é isso. Tá? É isso o quê? Tá, vamos lá, gente, olha só. Isso até foi papo de uma conversa que eu tive pelo WhatsApp com o Zezo essa semana, e a gente deve até gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto, tá? Porque a WWE hoje está passando por uma renovação dos seus talentos e o público está claramente sentindo isso.
tá? No sentido de que tá entrando muito lutador jovem, só que esses lutadores jovens, como eles não são estabelecidos como as lendas, a galera fica com a sensação de que as lendas é que sempre tiveram carisma, enquanto os lutadores novatos, eles não têm esse carisma e nunca vão chegar no nível das lendas. O grande problema é que muitos de vocês começaram a assistir luta livre em 2008, 2012, 2013, 2014, então vocês não têm a referência de quem era Randy Orton, por exemplo, em 2002. Eu baixei o episódio do SmackDown que o Randy Orton estreou na WWE. Meu amigo, ele era o lutador mais sensal que existia na companhia. Ele conseguia ser mais sensal do que o John Cena, tá? Vou repetir, o Randy Orton conseguia ser um lutador mais sem graça do que o John Cena. O Randy Orton, ele só começou a ter o seu talento demonstrado pela WWE quando ele vira o Legend Killer, né? Ele se associa ao pai, ao Bob Orton Sr., o Cowboy Bob Orton, né, no caso, e aí ele começa a atacar as lendas. E aí aquilo vai desembocar naquela luta insana que ele teve contra o Mick Foley. E aí foi uma luta, uma rivalidade que começou num Royal Rumble, quando o Mick Foley voltou do nada. E aí eles vão se engalfinhar, e aí depois eles vão ter uma Street Fight. E nessa Street Fight, o Randy Orton, ele toma um back bump nas taxinhas e tal. Foi naquele momento que o Randy Orton surgiu. E logo depois ele entra para Evolution. Tá? Logo depois ele entra para Evolution do Triple H. É neste momento que o Randy Orton começa a aparecer. Isso vai acontecer uns 2 anos depois da estreia dele, de 1 a 2 anos da estreia dele no main roster, tá? Então, quando vocês olham os lutadores que estão começando hoje, vocês precisam dar tempo ao tempo, tá? Trick Williams já é uma estrela, cara. O cara tem muita aura. O Oba Femi é um cara muito divertido. O Devon Evans é um cara muito divertido e no ringue ele é muito bom. Os lutadores novos que estão surgindo com talento. Mas vocês precisam ter um pouco de paciência, porque essa galera não está estabelecida como um Randy Orton da vida, como um John Cena da vida estava, como um AJ Styles, como um The Miz. Gente que está na estrada há quase 20 anos, entendeu? Se você pegar o The Miz quando ele entrou na companhia, era um traste. O John Cena quando começou na companhia, era um traste. O Batista quando começou na companhia, meu Deus do céu, o cara era um coletor de dízimo do Devon Dudley. Entendeu? O cara era o Diácono Batista. Então, assim, quando você considera isso, cara, você pensa assim, cara, esse pessoal não tinha personalidade nenhuma. O Brock Lesnar, quando começou, ele só foi apresentado como um monstro porque ele matou um monte de jobber no ringue e ele tinha o Paul Heyman como porta-voz dele. Entendeu? Então, assim, cara, vocês precisam dar um tempo ao tempo, tá? Com o tempo, essa galera vai crescer. E o Oba Femi, o Devon Evans e o Trick Williams de hoje, eles vão ser o que era o Randy Orton. Essa galera amanhã vai ser o que é o Randy Orton hoje, o The Miz hoje, o John Cena ontem, o AJ Styles. Gente estabelecida e com carisma. Esse carisma vai vir, tá? Então, calma, que vocês vão ver essa galera crescendo e crescendo bastante, tá bom? Agora o Jefferson Oliveira vai falar sobre o R-Truth, né? E aí a gente tem que convir, né? Como é bom a gente ver o R-Truth de volta na televisão. Ele vai dizer o seguinte: viva R-Truth! Muito feliz com a vitória da dupla. Los Garças são muito bons e só valorizaram o triunfo do Ron Cena, com belas esquivas e golpes bem executados com o Padre Damião, que ganha carisma com a parceria. Com a possibilidade de descanso que o tag team proporciona, acho que poderiam elevá-los a novos campeões. Chega de MFTs e White Six. O cenário de duplas do SmackDown tem elenco para encantar novamente. Cara, a verdade é que eles sempre tiveram, né? O cenário de duplas sempre teve lá, só que estava escondido, né? Então, assim, eu fico feliz de ver o Ron Cena, né? O R-Truth de volta. Porque o cara é bom, o cara é divertido, ele ainda consegue entregar boas lutas mesmo com 50 anos de idade. E ver ele com o moveset do John Cena ainda é mais divertido, porque nos emula a memória o John Cena, entendeu? Então, cara, por mim, eu daria o título para eles de boa. Eu quero mais aqui o R-Truth e o Damian Priest ganhem esse título e carreguem esse título por um tempinho aí. Não me importo nem um pouquinho. Agora o Vaca Louca vai trazer um comentário sobre a Tiffany Stratton, né?
E aí eu fiz uma crítica no resumo dela, né? Falei que ela tava lutando pouco, que ela tava com os botezinhos, que a gente tinha que prestar atenção, mas ele fez uma boa defesa dela. Ele disse o seguinte: tiozão, sobre a Tiffany, acho que hoje em dia ela é uma das melhores no ringue no SmackDown, se não a melhor da brand. E percebi sim que quando voltou estava cometendo bastante botes, mas creio que seja porque ela ficou um tempinho sem lutar e ela lutava sempre antes de ter dado um tempo. Aí até ela acostumar de novo deve demorar um pouco. E se percebe, ela está sempre testando golpes novos também. Isso é verdade. Tem que fazer uma meia-culpa. A Tiffany Stratton, ela sempre tenta incluir alguma coisa nova no seu moveset. Não é um moveset totalmente repetitivo. E isso é bom. Isso é salutar. Por exemplo, tem lutador que se acomoda, usa sempre os mesmos spots, os mesmos movimentos, e você quase que consegue prever a luta inteira do cara. A Tiffany Stratton ela tá se esforçando para mudar um pouquinho, mudar a posição dos spots, tal, mudar alguns movimentos. Então isso é salutar, isso é bom. Eu acho que a Tiffany ela tá precisando ganhar um pouco mais de tempo de ringue, é por isso que eles estão botando ela para lutar. Ela já lutou semana passada, essa semana ela lutou de novo. Ela tá lutando mais agora que ela não é campeã do que quando ela foi campeã. Vocês lembram disso, né? Muita gente reclamava que ela não lutava, não defendia o título. Isso é bom para ela, que ela vai ganhando cancha, vai ganhando tempo de ringue e isso vai ajudar ela a longo prazo. É o mesmo caso dos outros lutadores que a gente comentou. Uma lutadora muito nova, muito jovem, que, cara, tem carisma e esse carisma só vai aumentar. Então, vamos torcer para que ela continue crescendo. E ela não tá no cenário do campeonato mundial no momento, até caiu para o campeonato dos Estados Unidos, ela deve lutar pelo campeonato dos Estados Unidos. Vai ser legal ver a Tiffany Stratton sim nos próximos meses, né? Eu acho que a Tiffany, eu sempre gostei muito da Tiffany. Ela é uma das lutadoras que tem revolucionado a luta livre feminina nos últimos tempos, né? Ela que vem da ginástica. Vamos ver o que a Tiffany nos apresenta aí no futuro. Agora o Mr. Potato vai começar com os nossos bate-papos sobre o main event, né? E aí vamos falar sobre o Cody e o Randy Orton. Aconteceu o crime, finalmente. O público comemorou por isso ou por simplesmente não aguentar o Cody? Bom ver o Randy na versão 2009 ou pandemia para os mais recentes de volta? Cara, olha só, eu penso o seguinte, é muito difícil da gente julgar por que o público aplaudiu o heel turn do Randy, tá? É muito fácil para nós chegar e falar assim, o público já não aguenta mais o Cody, por isso que eles vibraram com o heel turn do Randy. Eu tenho a seguinte interpretação, eu tô na arena, tô lá na arena, tá? Eu tô assistindo um SmackDown aleatório. E aí, no meio desse SmackDown, algo memorável, histórico e antológico acontece. No show que eu estou vendo ao vivo. Como é que você acha que eu vou reagir? Cara, eu vou vibrar. Eu vou vibrar, porque eu vou poder falar, cara, eu estava no show em que o Cody Rhodes foi campeão mundial de novo em cima do Drew. Eu estava no show em que o Randy Orton estraçalhou com o Cody Rhodes. Eu estava no show em que o John Cena tornou heel. Eu estava... Entenderam? A pegada é essa. Você poder falar que você estava presente num evento histórico faz com que você vibre. Foi essa sensação que eu tive, e isso é meme do canal, né? De eu falar sempre que o único show da WWE que eu vi, pessoalmente, foi o Royal Rumble de 2016. Eu estava na arena quando o AJ Styles estreou. E eu posso dizer para vocês que o público veio abaixo. Entendeu? O público veio abaixo. Então, é mais ou menos este o sentimento. O sentimento de que você estar presente num evento histórico para a luta livre faz com que você naturalmente vibre, mesmo se for um ataque de um vilão. Mesmo se for um ataque de um vilão. Agora o Rodrigo vai fazer um comentário sobre o heel turn. Ele vai dizer o seguinte: pô, André, na moral, nem isso a WWE conseguiu guardar para a WrestleMania? Tipo, Deus e o mundo sabia que o Orton ia virar heel, mas não podia segurar isso para a WrestleMania? Acho que fazer a construção toda com ambos faces para na WrestleMania após a derrota do Orton ele turnar era muito mais impactante e interessante. Eu discordo. Totalmente. Discordo, mas assim, completamente, radicalmente, sou totalmente contra a sua ideia. Pra mim, fazer o heel turn do Randy Orton agora tornou a luta absurdamente mais interessante. Se eles tivessem feito toda essa run pra essa luta, pra WrestleMania, com Cody e o Randy Orton faces, ia ser com base em que exatamente que eles iam construir isso? Me explica. Eu quero saber, coloca no comentário aqui como que você construiria uma jornada pra WrestleMania com Cody e o Randy faces. Só pra saber quem era o melhor?
Só para que o Corey chegasse e dissesse, não, porque eu quero derrotar você, porque eu não quero que você passe o meu ídolo John Cena. Cara, não faz sentido nenhum. Não tem história construível. Construível foi uma palavra feia, né? Não tem uma história a ser construída com o Corey e o Randy como faces. Veja lá no Raw. O CM Punk é face? É. O Roman Reigns é face? Meio twinner, mas ele é face. Mas a história tomou um lado totalmente pessoal quando o CM Punk falou do pai morto do Roman Reigns. E não tenha dúvida que agora na segunda-feira, quando o Roman Reigns vier pro ringue, ele vai falar do cachorrinho morto do CM Punk, mas não tenha dúvida disso. Então a história tomou um lado pessoal. O Corey e o Randy, cara, não tinha um caminho para tornar essa luta pessoal. Então eles iam ficar falando, ah não, eu sou melhor do que você, ah não, eu sou melhor do que você, ah não, o Crossroads é o golpe mais perigoso, não, o RKO é o golpe mais perigoso. Eles iam ficar falando isso por 5 semanas até a WrestleMania, ia ser uma luta chatésima. Agora a gente se importa. Agora a gente se importa, porque o Randy quebrou o Corey. Agora o Randy é o Randy de 2009. Agora o Randy é o Randy que tá sedento de sangue para ganhar o 15º. E esse Randy é perigoso. E agora o Corey tem um motivo para devolver o cacete que ele tomou do Randy Orton. Então agora a luta ficou muito mais interessante do que Corey e Randy fez. Desculpa, mas o heel turn do Randy tinha que ter acontecido agora sim, para que essa luta ficasse tão hypada quanto ela agora ficou, tá bom? Sei que você tem uma opinião diferente, eu respeito a sua opinião, mas a minha é que o heel turn do Randy tinha que acontecer agora. Agora o lindo da avó, ele vai dizer o seguinte também sobre esse salseiro aí do Corey e do Randy. Botar o Corey na cola do Randy é querer afundar ele como babyface mais ainda. Seguido de feud com o Cena no seu último ano e o Drew, que todo mundo quer que tenha push, eles botam o Randy, que tá indo pro 15º na WrestleMania. É pedir para todo mundo torcer contra ele, sendo o cara da companhia ou não. Não é possível que ninguém do criativo pense que eles só estão fazendo cagada com o garoto Corey como face. Tá. Você tirou do caminho do Corey o John Cena, que era o principal cara da companhia. O Drew McIntyre, que é o atual maior vilão da WWE. E o Randy Orton, que acabou de se tornar o maior vilão da WWE, atacando o Corey. Tirando esses três, quem você colocaria honestamente para enfrentar o Cody Rhodes na WrestleMania? Você botaria o Jacob Fatu? Poderia estar ganhando o primeiro campeonato mundial dele, o público iria aplaudir. Você botaria o Sami Zayn? Estaria podendo ganhar o primeiro título dele na WrestleMania, o público ia aplaudir o Sami. Você botaria o Trick Williams? Novato, poderia ganhar o primeiro título na WrestleMania, o pessoal aplaudiria. Cara, não tem oponente construído pro Cody Rhodes hoje que fizesse com que o Cody fosse aplaudido. Talvez o único, bati no microfone. Talvez o único lutador na WWE hoje que poderia enfrentar o Cody e não ser aplaudido seria o Gunther, tá? Só que o Gunther, ele tá na pegada de aposentar gente, ele vai lutar lá com o Rey Mysterio. E eu não sei se o pessoal iria aplaudir ou iria tancar um Cody versus Gunther, não. Se aparecesse Cody Rhodes e Gunther pra WrestleMania, cara, o pessoal ia reclamar muito, porque ia dizer, eu preferi o Randy. Cara, eu tenho certeza absoluta, porque, cara, quando o Cody começou a enfrentar o John Cena, começou a enfrentar o se engalfinhou lá com o Logan Paul naquela luta de duplas, quando ele agora começou a se engalfinhar com o Drew, o que todo mundo falava aqui no Sincerão? Todo mundo. Por que não dar uma chance para o Randy Orton? Cara, era toda live, era todo Sincerão, sempre que tinha algum comentário sobre um dos campeonatos, o pessoal falava lá, por que não dar uma chance ao Randy Orton? O Randy tem que ir para o 15º. Cara, o povo pediu, a WWE entregou, meu amigo. Então, assim, sinceramente, eu não consigo ver, assim, no seu comentário aqui, eu não consigo ver um oponente pro Cody Rhodes que fizesse com que ele fosse aplaudido. Não tem, cara. Não tem. Por quê? Porque o fã hardcore de luta livre, ele pensa além das histórias, ele pensa além do bem e do mal, ele tá acima do bem e do mal. Ele quer saber o seguinte, quem ali vai me trazer um momento impactante? Entendeu? Quem vai me trazer um momento que vai me fazer vibrar? Cara, todos os nomes que eu te listei, o momento que aconteceria, ou a expectativa do momento, faria com que o Cody fosse vaiado. Todos. Só, o que foi que eu te falei? Só o Gunther. Só se o Cody enfrentasse o Gunther hoje, o público iria aplaudir o Cody e iria vaiar o Gunther. Com certeza. Só que não vai acontecer essa luta. Entendeu? Então,
pessoal ia reclamar, ia querer que o Randy tivesse na posição ou que o Drew tivesse na posição. Era capaz do pessoal vaiar o Corey e falar o hashtag We Want Drew ou hashtag We Want Randy. Eu não duvido nada, tá? Então, sinceramente, eu não consigo ver um sentido pro seu comentário, porque eu não consigo ver oponente tipo Corey Rhodes que fizessem com que ele fosse aplaudido e o oponente vaiado. A não ser que você quisesse botar alguém ruim contra ele. Sei lá, o Solo Sikoa. Tu quer o Corey Rhodes contra os MFTs? Sério que você quer isso? Acho que não, né? Agora nós vamos para o nosso comentário engraçadinho da semana, né? E aí o Sr. Alves ele chega e fala: Semi versus galão de 20 litros da Indaiá, main event da noite 2. É claro que ele está fazendo a referência ao fato de que agora todo o segmento do Semizen nos bastidores, que a gente sabe que ele vai ficar esquentadinho, tem 2 garrafinhas de água, só para ele poder dar um tapa e espalhar as garrafinhas de água. Então daí a história do galão de 20 litros de água em Indaiá, para poder ele ver se o tapa dele vai derrubar o galão. Ai, ai, Sr. Alves Gabriel. Gabriel, Sr. Alves, você ganha o nosso cinturão de comentário mais hilário do Sincerão da galera. Agora eu vou fazer isso. Se vocês quiserem ter uma chance de aparecer no Sincerão também, mandem um comentáriozinho hilário, que aí de repente vocês podem ganhar o cinturão do comentário hilário da semana. O Gabriel Alves vai ganhar a primeira edição do nosso cinturão, beleza? Bom, essas foram as minhas opiniões sobre o Friday Night SmackDown. Eu já falei que o show foi fraco, tá? Então vocês sabem disso. Se vocês viram meu resumo, vocês sabem. Se vocês não viram meu resumo, vejam para vocês saberem a minha opinião sobre o show. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de continuar com a gente. Nós tivemos uma live muito legal ontem do Raider Ace. E amanhã nós teremos live do Monday Night Raw. Eu conto com vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixando umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu te agradeço pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom domingo. Até a próxima.